Eu sinceramente acho que eu deveria pensar em alguma introdução pra fazer, pra simplesmente não começar os vídeos de forma aleatória falando qualquer coisa. Mas como eu não tenho, eu começo o vídeo de forma aleatória falando simplesmente qualquer coisa como eu acabei de fazer. Seguinte, semana passada a gente postou O Sono de Emily, aqui a nova música do Kamaitachi, essa nova fase dele da FHK e tal. Daí eu pedi pra vocês teorizarem ali, que eu fiquei tipo martelando muito as coisas ali da música e tal, fazendo várias teorias. E foi da hora que duas pessoas foram duas pessoas. Não, mas tipo, tiveram duas pessoas que foram no meu Insta e a gente ficou tipo conversando muito, teorizando essa parada do sono de Emily. Mas eu vi um vídeo chamado A Complexidade por Trás do Sono de Emily do Kamaitachi, do canal UgiXQ. UgiXQ. Tipo isso. E eu comecei a assistir esse vídeo e eu resolvi trazer pra cá pra gente analisar, reagir, teorizar também em cima disso, em cima desse vídeo, desse carinha que ele fez. Eu assisti, eu acho que 1 minuto e pouco, o vídeo tem 14 minutos, então vamos começar logo sem mais enrolações e ao longo do vídeo a gente vai falando mais e teorizando mais algumas coisas. Vambora, play. Que o Kamaitachi faz músicas incríveis, isso a gente sabe desde que ele começou a lançar músicas. E Sim, com toda recentemente ele certeza. lançou a Deixa eu ver música mais pra cá. intitulada O Sono de Emily, com um videoclipe que foi animado, onde fizeram um trabalho extremamente excepcional. Essa animação é de um nível Hum. absurdo, que somado mais com essa música traz à tona uma verdadeira obra de arte. Nesse vídeo eu quero passar um pouco da minha visão de certa forma exagerada e bem fictícia, mas que talvez faça algum sentido sobre a história que essa animação conta. O Sono de Emily. O Sono Então, de Emily começa com um eu vou monstro que trazer remete à alguma. forma Meu Deus, o que eu fiz? Jesus. Eu vou trazer algumas coisas aqui pra agregar, já começando nesse começo aqui. Eu vou deixar ele de um falar animal. primeiro. Esse monstro está conectado por um tubo e ele vomita duas esferas, uma com um coração representando a vida e outra com uma caveira representando a morte. Mas levando em conta que o título de abertura só aparece depois, eu não faço ideia se isso faz ou não parte da animação. Eu não sei se é canônico ou não. Portanto, eu só vou ignorar, pelo menos por enquanto. Bom, depois Tá, olha só, o cara daí. Vocês lembram que no começo do meu vídeo do React que eu fiz do Sound Gemini, eu perguntei pra vocês se vocês tinham visto o coisa da FHK, que o Rafa postou, que o Kamaitachi postou nas redes sociais dele e tal, falando sobre o símbolo do projeto e tal. Então, era exatamente desse lance. Essa introdução é tipo só pra mostrar. O coração significa os love songs e as músicas reflexivas, as sads e tal. E a caveira representa nas palavras dele, o que está além do véu. Nas próprias palavras que ele postou no videozinho lá. Aí tem tipo mais dois selos, que é o livro, que são pra histórias, tipo a história de Johnny Boy, o assalto ao banco e tal. E a faca, que é pro bagulho. Bah, né? E continua daí. Depois disso, a animação verdadeiramente começa, e Daí vemos o que começa acredito que daqui, seja Emily, realmente. Aquilo ali levantando era de só a sua cama, introduçãozinha, não tinha ainda absolutamente nada a ver. meiososa, Não sei como se se ele ela vai tivesse voltar acabado depois. de acordar. Ela caminha até a porta de seu quarto, e ao abrir, ela se depara com um mundo com tons vermelhos. Essa escolha de cores faz com que o ambiente pareça ser bem caótico. É um tom que foi usado de uma forma muito bonita, parece realmente bem diferente do tradicional, porque apesar de aparentemente ela estar numa floresta, definitivamente não é uma floresta comum. Tem inclusive um close em primeira pessoa que mostra os pés da Emily, com ela usando uma meia em um pé e o outro sem nada, que é algo que já tinha aparecido antes, mas que só fica mais nítido agora. A primeiro momento, isso pode parecer só um detalhe bobo, é normal você dormir com um par de meia e acordar sem uma delas, mas eu Dorme gosto de de pensar de meia. uma forma um pouco Nunca dormi de diferente. meia Eu na minha gosto de vida. pensar como se isso, de certa forma, representasse a troca de mundos ou realidades. Até então, ela estava em um mundo tradicional e ao abrir a porta, ela é Ok, jogada em uma pode ser, realidade pode ser. esteticamente diferente da nossa, com os pés representando diferentes lados. Talvez um onde ela se sinta segura com uma meia e outro que ela se sinta insegura, representado pelo pé sem meia. Inclusive, durante o close no pé, aparece um bichinho voando, enquanto tem essa visão do arredor da Emily. E eu não consigo Eu não identificar a tinha primeiro prestado atenção momento o nesse que é bichinho. essa criatura amarela, mas como esse lugar é algo bem estranho, eu vou entender que essa criatura é uma criatura inventada. Só não entendo Parece o o porquê Jake. dela tá usando sunguinha e o porquê ela tem asas, mas ela me lembra um pouco o Jake, de Hora de Aventura.
Parece Só outra porque é criatura amarelo. também É que só me porque é amarelo. lembra. Claro que é ele. Deixa quieto, acho que é melhor eu parar de reparar em toda criatura que aparece na tela. Mas só um adendo. No canto da tela tem algumas flores com formatos de doces embalados, o que começa a me levar a crer que ou esse mundo é uma coisa da cabeça da Emily, ou realmente é uma realidade paralela onde tudo é bem estranho. Mas bem, logo em seguida a Emily é puxada por uma mãozinha que se revela ser uma criança. Por que tem uma criança nesse lugar? Eu não faço a mínima Porque é o ideia. Bob. Porém, é aqui que a Ah, letra da depois música eu vou falar do começa, Bob. com o Rafael, vulgo Kamaitachi, cantando como se fosse a criança falando. E a Depois eu vou primeira falar coisa o que que a o Rafa criança falou do fala Bob. é: medos podem te fazer crescer. Emily, você ter sua presença aqui importa pra mim. Essa frase dá muito a entender que a gente tá em um sonho ou algo dentro da mente de Emily, onde ela tem que lutar contra seus medos, mas vamos continuar para ter certeza do que se trata. A criança continua dizendo que a Emily é importante para ele, ou seja, ele já conhece ela então. Ele segue dizendo que talvez ela se adapte aqui, enquanto ele aponta para esse troço que para mim gera uma dúvida se ele tá falando dela se adaptar naquele lugar como um todo ou se adaptar a essa coisa que ele aponta. E sinceramente, eu não consigo saber o que é essa coisa. Ela parece um monte de coisa, seja uma Sei escada, lá. Eu fios, uma pensei numa espécie de escada. furacão ou tornado, mas pela forma como isso se mexe e por conta da fala da criança, talvez ela se adapte aqui. Creio que seja algo com funcionalidade de um portal. Talvez algo que eles tenham que atravessar, mas é só um palpite e muito possivelmente eu esteja errado. Bom, no próximo trecho Ok. da música, o garotinho fala: agora nós somos sombras, que assombra a casa de quem sente, mas não vê. Algo que assombra a casa, mas a gente não consegue ver. Isso aparentemente são fantasmas, mas até esse momento eu não acredito que se trate exatamente disso. Acho que o significado não é tão literal quanto a letra. Eu acho que é bem Talvez literal. seja Pra mim é algo tipo que bem, seja bem literal. necessário mais uma interpretação figurativa. Agora nós somos sombras. Talvez com isso ele queira dizer que eles são Eu vou já deixados de voltar lado, nisso. pessoas que não são notáveis, ignoradas, que não têm presença alguma ou importância alguma. Já a parte do que assombra a casa de quem sente, mas não vê, pode ser interpretado de inúmeras formas. O significado para mim que é mais cabível é que a palavra assombrar esteja se referindo a medos ou ansiedades que afetam alguém, mesmo que não seja diretamente perceptível. Muito papo filosófico, mas é claro que eu não descartei a possibilidade de que eles realmente sejam fantasmas ou sombras. E se isso realmente estiver correto, no caso, a parte da porta foi meio que uma transição da Emily do mundo carnal para o espiritual, como se fosse realmente uma Sim. passagem de um mundo para o outro. O que, de certa forma, faz sentido, na verdade, porque logo em seguida a criança revela o seu nome, dizendo: eu me chamo. Ó, tá, deixa eu pausar nessa parte aqui. Daqui a pouco eu volto. Por quê? O Kametashi ele falou nos stories sobre o Bob e tal, sobre coisa, mas eles postaram no perfil, no próprio perfil do Kametashi. Vocês podem ir no Insta dele, é a última publicação que tem lá, onde ele explica alguns trechos. E foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Que eu tenho informações privilegiadas que esse cara não tinha quando ele gravou esse vídeo. Porque esse post que foi feito no perfil do Kamaitachi foi postado depois. E que fala justamente nessa parte. Agora somos sombras que assombram a casa de quem sente, mas não vê. Daí a explicação para esse trecho é uma metáfora para o fim da vida. Por isso que eu falei, eu acho que é tipo bem, bem, bem literal. É uma metáfora para o fim da vida, quando somos apenas almas. Cara, eu tô sem óculos, tá? Eu juro que eu sei. Eu juro que eu sei ler, eu só tô sem óculos. Bob ainda faz uma brincadeira dizendo que nesse plano eles podem assombrar os seres vivos, se eles quiserem. Ok, é essa parte aqui que é importante pra mim. Tipo, vocês vão lá e leiam tudo. Tem outro trecho também que ele fala, que é o Medos te fazem crescer, mas eu vou deixar pra depois, que eu acho que o cara vai vir nisso. Ele te vem como uma piada, que assim é bom, sobre. Tá. Isso aqui é tipo, beleza. Mas tem os outros trechos. Então, é realmente isso. E no react que eu fiz da música, no final eu fiquei tipo, será que ela tá morta porque ela parece com roupa de hospital? Eu falei que ela tava tipo com roupa de hospital e tal, e realmente ele confirmou, era roupa de hospital e tal, porque ela estava morrendo. Estava em coma, tipo, tem na terceira foto aqui, cadê? Na terceira imagem, no trecho. Calma. Vamos aqui, depois eu falo Bob mais. e você. Calma, Eu eu me quero falar chamo tudo de uma Bob. vez.
Para Mas quem eu já quero ouviu as seguir o músicas negócio pra ir antigas do junto com ele Kamaitachi, aqui. vai lembrar da música Calma. chamada Bob, lançada há uns 4 anos atrás. Sim, é Essa o Bob, é música o tinha mesmo gerado uns Bob. problemas chatos pro Kamaitachi, porque a Calma, deixa música eu falar chegou em primeiro que eu já pessoas volto aqui. religiosas, e essa música ela não segue muito um tema cristão, então tinha gente reclamando até pelos cotovelos sobre a Ai, música. ai, ai, Mas, bati no enfim, microfone essa de novo. música conta a história de um amigo de uma criança que aparentemente cuidava dela, e dizia que os pais da criança eram pessoas bem ruins. Esse amigo da criança, ele era meio que um espírito que se chamava Bob, assim Uhum. como aquela criança que tá com a Emily. O que resta saber é se realmente existe algum tipo de relação entre esses personagens. Eles são a mesma pessoa? O Bob é aparentemente um espírito. Acho que ele poderia sim assumir qualquer forma que ele quisesse, mas o que realmente me faz acreditar que tenha algum tipo de ligação é por conta de um trecho da letra da música do Bob, que a criança Ó, fala: ele não quer sair de mim, ele já achou sua morada aqui, dando até mesmo a entender que o Bob pode ter assumido o corpo da criança ou até mesmo que eles são a mesma pessoa. E isso abre margem para um monte de teoria. sim, Mas, pra para caralho. não ficar o vídeo inteiro aqui, vamos dar uma olhada o que acontece depois com a Emily. Lembra que Tá, ó. Uma das coisas que ele falou é que, tipo, sim, é o mesmo Bob, né? É óbvio, tipo, não é só uma referência ao mesmo Bob. Porém, quando ele fez o meu amigo Bob, era realmente, tipo, uma entidade e tal. E ele meio que fez um backstory diferente. Ele meio que fez mais coisas. Escreveu realmente um backstory maior, assim, pro Bob e tal. E que o Bob é meio que um guia desse outro mundo. Tipo isso. Não sei se eu soube explicar direito. Mas que, tipo, o Bob no meu amigo Bob era realmente só um negócio macabro e tal. E aqui ele, tipo, já tem esse backstory que o Rafa criou depois dele ser o guia desse outro mundo e tal. E levar as pessoas desse jeito. Aqui até aí. o Bob tinha falado eu me chamo Bob e você, logo em seguida ele continua falando Emily, eu sei, mas é de quê? Ou seja, Essa parte ele eu não realmente já entendi. sabe quem é ela. Talvez ele até mesmo esteja ali porque ele levou ela para aquele lugar. Talvez o Bob não seja exatamente essa criança como ele aparenta ser, reforçando ainda mais a ideia de que, de alguma forma, ele é o Bob daquela outra música. Ele Enfim, eu sei já que é meio está tarde para estabelecido. comentar isso, mas o nome Emily já foi citado em uma música do Kamaitachi, na música A Sociedade dos Nerds Psicóticos. Ah, Eu não, não não, tinha não, 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 citado não, não, isso não, antes não, não. porque, para ser bem sincero, não acho que a Emily dessa música Não, não tenha é. muitos indícios de ser a mesma Emily da Ele falou isso nos stories também, que perguntaram. Fizeram uma pergunta perguntando se era a mesma Emily. Ele falou que não. Tipo, a Sociedade dos Nerds Psicóticos Estranhamente Inteligentes. Sociedade dos Nerds Psicóticos não tem absolutamente nada a ver. E, tipo, tem. Tem o. Porra. Tem uma linha. Como é que fala, caralho? É interligado. É ligado. Ai, ele tem histórias que são interligadas, tipo o assalto ao banco, o do cara lá dos Seis Balas e tal, do Johnny Boy. Eles se passam meio que no mesmo universo, só que em datas diferentes. Então, tipo, tem essa interligação de universo, mas essa Emily não tem absolutamente nada a ver com essa outra Emily. Palavras do próprio Kamatachi, tá? aqui, mas enfim, só para deixar a ideia de que pode haver algum tipo de ligação, já que a letra dessa música parece realmente ter algo relacionado com as músicas anteriores do Kamaitachi, ou pelo menos citam como referência, beleza? Voltando para a música, o Bob pergunta: Emily, eu sei, mas é de quê? E em seguida corta a Emily sem deixar ela falar nada e continua dizendo: Eu fiz um desenho para você. E o desenho é esse pato amarelo, Esse que, para pato. quem não prestou atenção, esse é o mesmo desenho que tá na calça da Emily, ou seja, para quem ainda não tinha certeza que o Bob já sabia que a Emily iria para lá, agora pode ter certeza. Uma coisa que realmente não sai da minha Que? cabeça é essa conexão com o Bob da outra música. Tudo parece se encaixar demais para não ser verdade. Esse Bob não é apenas uma Gente. criança e disso pode ter certeza. Logo em seguida, a cena é o Bob caminhando todo felizinho junto com a Emily enquanto a letra diz: Juro que eu quero ser seu amigo do peito e do coração. E depois o Bob estala os dedos. E a estética muda para esse preto e branco no rosto Essa parte é dele, muito enquanto foda, ele essa parte eu diz: achei Viu muito como foda. com piadas eu sou bom? Sombras eu sei que não tem coração. Novamente, remetendo a essa palavra, sombra. O que são as sombras? Eu ainda acho realmente que as sombras são as pessoas que não são notáveis, ignoradas, mas também que de certa forma foram magoadas ou quebradas de alguma maneira.
O próprio Bob aparece depois de forma meio rápida. Note que, diferente da Emily, ele não tem nada no Ele não peito tem dele. coração. Onde era pra ter o Eu coração, não tinha tem apenas reparado um isso vazio escuro, que no. pra mim pode significar que ele já ficou totalmente quebrado, como se seu coração Eu não tinha reparado isso na primeira vez que eu assisti. Eu reparei, tipo, em outras vezes que eu já assisti, porque eu já ouvi essa música e vi esse clipe, tipo, um monte de vezes depois do react. Mas eu só fui perceber isso realmente depois. Na hora eu não tinha reparado isso. fosse arrancado, ou ele não tem mais coração, pois ele já não está mais vivo, ligando novamente com o Bob da outra música. Afinal, um fantasma ou sombra não tem coração. E se dermos mais uma olhada na parte da Emily, podemos notar que ela tem um risco por trás do coração. Será que talvez ela esteja começando a perder o seu próprio coração também? O Bob estala os dedos mais uma vez. E a estética preto e branco vai embora. E agora eles estão olhando para algo semelhante a um olho, um Eu não tinha me movimento tocado que ele estalava psicodélico os e ao dedos mesmo também, tempo meio ilusionista. pra E mudar ali a em cima estética. tem casas de ponta cabeça. Talvez este cenário represente uma pressão de estar o tempo todo sendo observado. Como tem casas, isso pode dizer que eles não se sentem bem dentro de casa. Acho que a palavra que mais descreveria essa cena seria desconforto. E a letra da música volta para o refrão de medos te fazem crescer. O Bob provavelmente quer dizer que os medos são coisas que devemos passar para ficar mais fortes. Uma coisa bem óbvia que eu não tinha nem sequer reparado, mas o Bob fala: Emily, ter sua presença aqui importa para mim durante a música, o que me Calma. Deixa eu voltar aqui no ponto. Porque essa. Você faz adormecer. Porque no. São três imagens que o Kamitachi postou desse bagulho explicando. E a primeira é explicando o trecho do Medos Te Fazem Crescer. Que ele fala que a Emily cai em um mundo completamente diferente da realidade dela e escuta a voz que diz Medos Te Fazem Crescer. E a voz do Bob, que avisa que avista uma menina muito maior do que ele, que faz uma piada. Eu não tinha entendido o lance da piada. Eu não tinha entendido o lance da piada até agora. Que faz uma piada por ela ser maior e estar com medo. O lance dela ser, tipo, maior que ele, tipo, maior e estar com medo e tal. Com o passar do tempo, Emily vai perdendo o medo dessa nova realidade, se acostuma com ela, e assim sua verdadeira estatura volta. Sua verdadeira estatura volta, que é a parte que vai vir provavelmente daqui a pouco, é a parte que ela volta a ser criança. leva a crer que o Bob Mas, tipo, é a explicação desse trecho, do medos te fazem crescer. Aí ela fica maior, entendeu? Porque ela estava com medo. É literalmente, tipo, medos te fazem crescer. Por isso que ela tá maior do que o Bob. E depois ela volta a ser realmente quer que da ela idade fique do ali Bob. com ele. Bom, depois a câmera gira, mostrando que, na verdade, quem estava de ponta cabeça era o Bob e a Emily, não essas casas. O que, levando para uma interpretação mais doida, pode-se dizer que talvez as pessoas não estavam isolando, ignorando ou observando ela, mas que a Emily estava com medo das pessoas, tanto que aquele olho doido agora parece que virou um buraco que ela vai cair justamente porque ela se colocou naquela posição. Isso foi o que eu interpretei, mas sinceramente eles podem ter só virado a câmera porque era legal a ideia de fazer uma transição de cima para baixo, e realmente foi legal. Em seguida, o Bob, ele aponta para cima, e quando a Emily olha, o mesmo olho que estava embaixo agora está lá em cima, distraindo ela, e com essa distração, Bob empurra a Emily para o buraco que eu havia citado antes. E é revelado que essa espécie de olho, na verdade, é como um portal. Uma coisa bem viajada que eu percebi é que o olho de cima, ele tem um reflexo que parece muito uma janela. Será que aquele olho levaria para algum lugar que fosse do mundo real? Ou será que ele poderia ser uma memória, talvez do Bob ou da Emily? Enfim, o Bob e a Emily chegam em um lugar empoeirado, que parece até um porão. E o Bob ele veio junto, dá até pra ver o frame deles caindo no olho junto, mas é bem rápido. O Bob cita mais uma vez o desenho, mas acredito que é porque a música se repete, então meio que tanto faz. E tem mais uma cena deles Eu andando queria que ele lado a tivesse lado, com explicado o o Bob negócio do bem desenho, velho. felizinho. Tem até uma teia de aranha no fundo, Eu inclusive tem realmente que vou ter uma tatuar esse aranha quadro bem na grande mão. para fazer isso aqui. Mas enquanto isso, a Realmente vou fazer Emily, que isso. estava andando, ela se transforma em uma criança, assim como o Bob. Eu acho que muito provavelmente isso é um efeito desse lugar. Se você passar um tempo ali, você vira uma criança. E isso deve ter acontecido com o Bob também. E na próxima cena há um estalo de E dedo acabei de e explicar volta para o aquela porquê que estética ela vira preto e criança. branco. Só que agora a Emily está cantando junto. E assim, como eu tinha dito anteriormente, ela ficou completamente vazia.
Aonde tinha o coração, agora só tem esse vazio escuro, como se ela tivesse abandonado suas emoções ruins, mas junto seu coração. Os dois saem dali saltitando alegres, como se nada mais importasse. Eles sobem a parede saltitando, inclusive quebrando as leis da física. Inclusive eles passam por esse inseto, que ou o inseto é grande demais, ou eles estão pequenos demais. Logo depois, o Bob segura ela, já com o olho lacrimejando, e ele faz aquele mesmo desenho do patinho no braço dela. Os dois se olham chorando com um tom de despedida, então Bob aponta para baixo, meio que indicando que a Emily deveria pular lá. Eu consigo pensar em 2 finais para isso aqui. Primeiro final, o final triste. O tempo todo Bob levou e fez a Emily acreditar que ela ficaria melhor, que ela não precisava sentir medo de nada e que ela poderia superar tudo, mas na verdade ele só estava guiando ela como um sacrifício. Ele nunca teve a intenção de fazer ela melhorar, de fazer ela ficar feliz, e esse lugar escuro com esses pontos vermelhos são as outras pessoas que o Bob teria levado para lá até agora. O Bob chora porque no meio do caminho ele se apegou de verdade a Emily, mas ele tinha uma tarefa a cumprir e ela teria que pular de qualquer jeito. O próprio olhar dele quando ele aponta para ela pular fica estranho, o rosto dele muda de uma forma esquisita e ele fica encarando ela de uma forma bizarra. O segundo final, o final feliz. E na minha opinião, infelizmente, menos provável. Bob guiou Emily até aqui para ela ficar feliz. O trabalho de Bob é justamente cuidar das crianças que se sentem mal, fazer com que elas se sintam bem. Retirar o medo delas é o que ele faz. O motivo dele chorar é que agora Emily deve partir e enfrentar seus medos que são representados por esse fundo preto, com essas coisas vermelhas. E a última parte do vídeo termina com um quarto de Emily, que agora está coberto por essa parada que talvez seja a representação de angústias, mágoas e etc. Essa foi a minha visão sobre a música maravilhosa do Kamaitachi. O Sono de Emily é uma obra de arte. Eu tentei interpretar e passar a visão da minha forma. Eu posso literalmente não ter acertado em nada do que eu disse aqui, mas ainda assim essas foram as minhas visões sobre essa obra. E pode ter certeza que eu amei cada segundo, seja criando roteiro ou editando o vídeo. E é isso. Ok, Ug. Cara, que nome. Tá, olha só. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu voltar aqui nessa. Deixa eu voltar aqui nessa última parte rapidão. Porque a última imagem que tem no coisa aqui é ele explicando o trecho do se você quer que eu se você quiser que eu faça o que for preciso para te salvar de novo. Que ele fala que Emily está em, daí tipo tem uma partezinha censurada. Tá, Emily está em, aí tá censurado. Eu deduzi que tipo Emily está em coma. Essa é a minha interpretação agora, não é do cara, é a minha interpretação de que a Emily está em coma. Tipo, não é porque tá censurado aqui. Aí tem a outra parte, que é: e se você adormecer, farei o que for preciso para te manter comigo. A outra parte da música. A explicação é: Bob diz que ela. Bob diz a ela. Caralho! Bob diz a ela que se ela. Censurado de novo. Aí eu acho que é tipo: se ela. Se ela, né, for de Americanas, ele cuidará dela por toda a eternidade. Então, tipo, esse último bagulho era que a Emily estava em coma e era o Bob falando que se ela fosse de Americanas, de arrasta pra cima, ele iria cuidar dela. E vocês lembram que eu teorizei, que eu falei no meu react, que ela estava com roupa de hospital e que aquela cama dela. Ah, vai bater na porra do microfone de novo. E aquele bagulho da cama dela era uma cama de hospital. Então, tipo, eu acho que tipo, é isso. É isso. A Emily está doente. Isso foi toda uma viagem ali do Bob coisando ela e tal. E esse tipo de coisa. Deixa eu ver se tem. Só pra encerrar. Porque tem os stories ainda dele respondendo. Que. Tá, ele falando do treco de Emily. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui também não tem nada a ver. Calma aí. Ó, tá aqui ele falando que a Emily não é da coisa. Que não é. Não é. A Emily da sociedade não é a mesma Emily. Ah, esse aqui. Ah, tá aqui ele falando, ó. Então, o Bob do Sono Gêmeo é o mesmo Bob de 2019. Porém, a história do Bob de 2019 não tinha muita história, né? Então, tipo, era meio que uma história avulsa ali. Vocês entenderam que é um personagem maligno. Mas na real, o Bob não é um personagem maligno, entendeu? Ele é um auxiliador, né? Ele é um guia espiritual. Não sei se é isso, essa palavra. É boa, né? É isso.
Ele é tipo um guia espiritual, né? É tipo isso, tá ligado? Hoje o Bob ele tá mais de trabalhado, eu trabalhei totalmente na história dele. Não, ele não perde nenhum sentido, nenhum continua sendo a mesma coisa. Só que agora o Bob não é só um personagem do meu amigo Bob, né? Tipo, o Bob ele tem uma história, ele tem um storytelling. Ele é um personagem muito forte, ele é um personagem muito importante também. Mais ou menos isso, na real. Tô vendo, tipo, as coisas que ele falou do backstory do Bob e tal. Tinham outras antes dessas, só que dele explicando mais. Mas eu acho que em resumo era isso, cara. Eu quis colocar alguns pontos ali na análise desse cara, eu gostei da análise dele, tá? Só tipo, realmente eu tinha informações privilegiadas que o Rafa postou depois só que o Hugo que fez o vídeo. Daí eu quis trazer pra, sei lá, tentar agregar alguma coisa aqui, tentar somar com a análise dele, que eu achei muito foda. E é isso, o link do vídeo dele, do vídeo original vai estar aqui embaixo. Deixem as suas teorias aqui, mais teorias, mais coisas, mais análise. Se tem algum ponto que faltou, se tem algum ponto que vocês acham que divergem da minha visão e da dele e tal, vocês comentem aqui, falem uma coisa. E é isso. Caralho, tá com 25 minutos de vídeo já. Puta que pariu. Tomara que alguém esteja assistindo até aqui. É isso, me surgiram outras coisas pra assistir e eu vou esperar dar 26 minutos só de sacanagem nessa coisa que faltam 5 segundos. E como o Bruto vai inteiro, eu vou esperar daqui. E é isso. Tchau.